Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao projeto de memórias do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esse projeto foi criado e apresentado por mim, Lincoln Ribeiro, e meu amigo Victor Birwald. O intuito de nossa iniciativa é contribuir para a divulgação de ciência e para registrar a trajetória dos professores do Instituto, focando em seu trabalho acadêmico e área de especialização. Este é o segundo episódio com Vera Henriques, professora do Departamento de Física Geral e pesquisadora na área de Física e Estatística. Professora, dentro da área de mecânica e estatística, o uso de computadores é muito importante, principalmente na simulação de moléculas e interações em sistemas biológicos. A gente inclusive conversou com a Kaline e ela contou várias histórias interessantes sobre esse desenvolvimento de software, né? Onde o número de partículas para fazer os cálculos é imenso. Queria que a senhora contasse um pouco como que esse tema deveria ser abordado durante a graduação. Bom, para fazer esse tipo de estudo, né, que do ponto de vista técnico envolve computadores, se o foco forem moléculas e interações em sistemas biológicos, eu acho que uma das coisas importantes seria um pouco de conhecimento de biomoléculas, né? Ou seja, na graduação faltam, talvez, seria interessante introduzir ou uma colaboração química, bioquímica, para ter uma formação. Eu acho que hoje a formação interdisciplinar é muito importante, né? E o que acaba acontecendo é que a gente tem físicos trabalhando com isso, mas com pouco conhecimento do sistema biológico, né? Então, acho que uma das coisas que deveria ser abordada durante a graduação seria uma formação um pouco mais interdisciplinar, que inclui, por exemplo, um trabalho de coordenação com a própria química, né? Existe o curso de química na graduação, mas eu acho que ele é pouco coordenado para nessa direção. Talvez uma inspiração, eu não sei bem como que ele está estruturado, mas é o curso de ciências moleculares, né? E tinha esse foco, desenvolver pesquisadores que fossem capazes de fazer esse tipo de estudo. Que aprende um pouco de cada coisa Química, ali, né? Física, Matemática, biologia, matemática, né? Dentro da grade do IFUSP também tem as disciplinas de biologia e bioquímica como optativas, Como né? optativas, mas eu conheço, na verdade eu não conheço ninguém que faz. Que tenha A não ser que esteja trabalhando algum problema relacionado. Na verdade, faz geralmente já na pós-graduação, né? E eu estranho isso, porque a gente tem no próprio instituto muita gente trabalhando tanto com biomoléculas como com ciências atmosféricas e com outros sistemas que requer conhecimento de química, de biologia, de bioquímica, de biofísica, né? E, enfim, eu acho que falta um pouco de interdisciplinaridade. Tem uma experiência interessante que vocês, não sei se conhecem, e que eu não sei se ela também foi aproveitada no FABC, que é a experiência da Universidade de Brasília, né? Quando foi criada a graduação, o primeiro ano era igual para todo mundo? Era igual para uma grande parte, então fazia junto medicina, física, engenharia, né? Então há uma troca aí de conhecimentos que eu acho importante na base, né? Legal. A gente fez a entrevista com a Márcia na semana passada, a Márcia Fantini, e ela estava contando uma história muito interessante, que ela foi, pegou o ônibus, e estava conversando com uma pessoa que era do Instituto Butantan, que eles estavam tentando resolver um problema sobre vacinas. Ela assim, como que poderia ser feito muito mais fácil isso, né? Foi completamente aleatório, tá lá batendo papo com uma pessoa que você não conhece, acaba que você descobre um problema, que você pode ajudar. Isso é muito interessante, justamente é um dos focos do nosso projeto, né? Que é dar cara para essas interdisciplinaridades, esses problemas interessantes, além de física teórica e experimental, né? Exato. Mas ainda tem, junto disso, o problema do conhecimento tanto de computação, cálculo numérico, que precisa... Sim. Talvez o que fosse interessante, eu não sei se a senhora já abordou isso com a graduação, comissão de graduação, mas
esse curso integrado, sei lá, bioquímica com computação, talvez as pessoas se interessassem mais, né? Sem dúvida, sim. Eu acho que a USP tem um problema de inércia muito grande, a instituição antiga em termos, né? Nós somos muito novos comparado com o mundo, mas tem uma dificuldade. O curso mesmo de física médica, que acabou de ser aprovado, ele tem, eu acho, mais de 20 anos de conversas até ele ser criado. Então existe uma resistência muito grande à mudança. Não sei direito, né, de onde vem. Então eu acho que falta variedade, né? A gente tem uma coisa muito bem estabelecida e segue com muita dificuldade em produzir variações. Então, certamente, a computação, esse curso que eu estou encerrando de pós-graduação, Física Estatística de Líquidos, é voltado para esses sistemas. Dos 10 estudantes, 9 trabalham com simulação. Já estão encaminhados. Ou seja, já está. Mas aí eu vejo também um desbalanço, né? Temos que ter uma composição entre experimental, a física experimental numérica, digamos, e a física teórica, né? Então, eu acho que... Mas falta isso, acho que falta diversidade, né, no nosso curso. Como que é esse curso? O senhor podia falar um pouquinho dele? É Física e Estatística de Líquidos e Soluções. Assim, a física estatística, ela se construiu muito forte em cima de modelos para sólidos, que são bem ordenados, com simetria, né, de translação, e para gases, que, né, não tem ordem nenhuma. E o líquido fica no meio termo, então eles são muito mais difíceis de tratar teoricamente, né? Então as teorias são mais complicadas. No entanto, esses sistemas biomoleculares são todos em água, né? Água com sal, enfim. Membranas, lipídios em água, proteína em água, né? Então falta esse curso, falta esse conhecimento para quem vai trabalhar com isso. Então esse curso é voltado primeiro para o tratamento de líquidos simples, né? E a água não é um líquido simples, é um sistema, né? Até hoje não tem um modelo simplificado para ela. E também para biomoléculas em solução. Então, os estudantes que estavam frequentando o curso, tem um estudante da Caline que vai se dedicar ao estudo de problemas de, como é que chama essas partes, aerossóis, né, vinculado aí a ideias, a um projeto maior, né, o Instituto tem aí o pessoal das ciências atmosféricas, o grupo do Caetano Miranda, que estuda coisas ligadas à extração de petróleo, mas tem uma menina também fazendo um estudo para um spike de Covid, e outra tentando estudar gotas de água na alta atmosfera. Nossa, interessante. O pessoal que faz raio-x de baixo ângulo, ligado ou ao Leandro Barbosa ou à Rosângela Itri. E tinha um estudante que trabalha comigo e aí faz teoria de modelos estatísticos. Então, mas todo mundo está na simulação aí. Na verdade, eu disse que é todo mundo simulação, não. Tem 2 meninas que fazem estudo experimental só, né? Os outros aqui fazem. Legal. Mas teoria analítica está meio que sumindo, então a gente tem que saber compor as coisas, né? Um pouco melhor. E como foi sua experiência com o processo de titulação em livre docência no IFUSP? Esse é um processo de ascensão na carreira, né? Ele te dá... O processo em si, você reúne os seus trabalhos, né? Mostra o que você desenvolveu, faz prova escrita, faz prova oral. Outras pessoas no nosso projeto já definiram ele em uma palavra. Então vou pedir para a senhora, defina aí uma palavra. Um processo arcaico. Olha, toda vez que você tem que reunir o que você estudou para apresentar para alguém, né, uma banca no caso,
é um momento de organização das ideias, até desse ponto de vista é interessante. Agora, será que precisava disso para ascender na carreira, ganhar um pouquinho mais e poder sentar nos conselhos ter maior representação em conselhos? Provavelmente é arcaico. E a senhora teve que desenvolver algum trabalho novo em cima do que a senhora já tinha feito? Como é que funciona? Não, você escreve acho que é tese, né? Você escreve um texto que une, né, várias coisas que você fez, as coisas que você fez e naturalmente nessa hora, porque quando você escreve um artigo, você está dentro de um problema específico. Uhum. Mas você vai escrever sobre alguns artigos de um tema, né, você organiza um pouco a coisa. E eu até pensei em algumas coisas interessantes quando eu estava escrevendo. Agora, você poderia estar fazendo dentro de um projeto, né? Talvez a análise de currículo. Talvez a finalidade para que você precise fazer isso não seja, né, igual, se é para ter um pouco mais de prestígio, se é para ganhar um pouco mais, talvez não fosse necessário. Talvez se fosse para uma outra coisa, talvez ele até cabesse, né? Para um novo artigo que fosse publicado. E chega a publicar isso em alguma revista? Só internamente mesmo? Só internamente, acho que fica lá na biblioteca. Para quem quiser ler um dia. Tem muitos processos arcaicos na USP, né? O mais louco deles que eu vi foi quando eu era presidente de alguma comissão e eu participei da eleição de reitor, que onde foi? Foi num lugar cercado de polícia militar, porque estava tendo alguma greve, alguma briga. Mas o que me achei mais ridículo foi que as pessoas votavam nas urnas, acho que era uma urna, não sei se eram várias urnas, e depois juntavam tudo numa grande caixa de acrílico, e depois o funcionário todo encasacado ia lá, mergulhava lá, contando os votos. Meu Deus, isso é medieval. É o tipo de problema que levanta. Levanta assim, né? A gente podia fazer isso de uma forma bem mais fácil. Na USP coisa, foi muito ridículo. Olha. Então tem muita coisa para mudar, é que a gente tem coisa demais para mudar, tem muita né? coisa E pra pouca fazer. gente assim com mais garra para definir as prioridades e vamos resolvendo de cada vez. Inclusive esse foi um dos tópicos que a gente selecionou para falar, que foi a mudança dos cursos, né? Bacharelado, licenciatura, que teve esse desmembramento no começo dos anos 90. Isso. Antigamente você tinha que fazer bacharelado inteiro e para ser licenciado tinha que fazer mais algumas disciplinas, né? Mas não existia um curso de licenciatura separado para poder formar mais professores, né? Exato. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco, nesses seus anos de professora aqui, como que a senhora viu a mudança de perfil, principalmente porque a educação pública mudou bastante nos últimos anos, né, professora? A senhora acha que os alunos estão chegando com muito mais dificuldades do que antes, principalmente em matemática, eu imagino? Olha, eu não sei comparar esse antes, porque eu me envolvi com os cursos de licenciatura no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu estudei em escola pública, mas nos anos 60. E a mudança que eu entendo começou a partir dos anos 70, né? Quando, por um lado, houve a universalização, né? Ou seja, escola pública para todo mundo. Quando eu entrei, era só a classe média que ia para a escola. Estudei no Fernão Dias ali em Pinheiros, né? E tinha um vestibulinho ferrado para entrar no que seria hoje quinta série, né? Para entrar no ginásio. Então, os meus professores escreviam livros, moravam ali em Pinheiros. Hoje o professor não mora. Um professor de uma escola pública não tem dinheiro para ter um apartamento, uma travessa ali da Teodoro Sampaio, não, né? Então, nem se tivesse 5 empregos conseguiria pagar um negócio desse. Então, mudou muito a escola pública, porque ela agora recebe todo mundo, né? E como recebe todo mundo, o professor passou a receber muito menos, né? Eu acho que houve não é que não houve o crescimento de investimento que teria que ter para a escola se manter tão boa quanto era, né? Acho que esse é o grande problema. Então, de fato, os estudantes que vêm da escola pública vêm com muita falha, né? Muitas vezes porque não tem professor, o programa de física nunca é cumprido,
A gente tem isso nesse projeto que eu faço, o Encontros com Escola, a gente faz um levantamento, não tem laboratório, certamente, né? Então, isso é verdade. Os estudantes chegam com muito mais dificuldade. Mas você estava se referindo à divisão dos cursos, né? De bacharelado e licenciatura, não é isso? Principalmente porque a licenciatura tem uma nota de entrada mais baixa, né? E eu acho que isso talvez acabe estimulando a entrada de mais pessoas que querem ser professores. Mas no meio desse caminho, acho que o primeiro semestre é um choque para todo mundo, tanto bacharelado quanto licenciatura, principalmente quem chega com conhecimento atrasado, né? Eu acho também que a gente pode ver como que a criação de um curso de licenciatura ele também impacta no ingresso do aluno, porque eu conheço muitos ex-alunos do IFUSP formados na licenciatura que voltaram para a periferia para ser professores na periferia, às vezes na escola pública, mas também na escola particular da periferia, e os alunos dessas pessoas acabam virando medalhistas em Olimpíadas de Astronomia, eles acabam ingressando em cursos, né, na Poli e tal. Então, talvez que a gente possa avaliar como que, né, a importância desse desmembramento do curso, de um curso de licenciatura que ele tem uma formação mais plural, voltada para também o desenvolvimento cultural e filosófico, pedagógico e também do conhecimento das ciências exatas, como que isso, né, muda o perfil do aluno, do futuro aluno da universidade. Talvez os alunos não escolham a carreira de físico, de matemático, mas por uma questão econômica, uma questão de afinidade com outro problema, mas eles voltam para a universidade, né? Em decorrência desses alunos que saem daqui do curso de licenciatura e vão trabalhar e acabam trazendo jovens. Vitor, eu fico até feliz de ouvir você falar que você tem muitos amigos que fizeram isso, porque uma das preocupações que eu tenho é justamente de que a gente deveria ter uma estatística de quantos licenciados estão na escola pública, né? Onde eles foram, né? Onde é que eles estão? Porque eu tenho conhecimento de poucos, na verdade, né? Agora, o que eu acho que são vários problemas juntos. Um é a questão socioeconômica, que é assim, eu dei bastante tempo aula na licenciatura e eu notava uma diferença de perfil socioeconômico que se reflete numa coisa engraçada. A classe média, quando é estudante, é muito mais retraída, tem medo de falar bobagem, fica assim, não conversa, né? Não quer dialogar muito. Ao passo que quem é da periferia, como você falou, não tem problema de perguntar, de ficar depois da aula e querer saber mais, etc. Então, eu até gostava, porque eu gosto muito de dialogar durante as aulas. Agora, a dificuldade é muito grande, né? Então, tem esse lado que eu acho que a universidade teria que, quando eu fui coordenadora da licenciatura, eu criei isso, um apoio ao ingressante institucional, né? Que o estudante que entra com dificuldade, então ele tem que ter um apoio com mini cursos, não sei como, mas teria que ter, né? A gente criou uma monitoria integrada, funcionou mais ou menos. Que é para a pessoa não desistir, ter um incentivo ali de tirar dúvidas. Porque de fato, se você não teve uma base boa, é muito difícil. Por outro lado, eu não acho que por causa disso, essa que é a contradição, né? Ou você ensina coisas mais simples, porque a pessoa não teve aquilo, ou você cria fornece uma base para ele conseguir acompanhar. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho é que, de novo, a gente poderia pensar, eu acho que o bacharelado sofre também de não ter uma base conceitual, então talvez o primeiro ano pudesse ser comum, com um bacharelado, uma licenciatura com apoio para os dois, né? Para quem precisasse, com uma base conceitual e a matemática também, mas, né, com essa preocupação da base conceitual que eu acho que falta no bacharelado. Agora, isso teria que ser feito de uma forma que leve em conta as dificuldades das pessoas e não diz, entra na universidade e se vira, como quando eu propus o apoio ao ingressante, né, havia professores, colegas que achavam que já está na universidade, tem que se virar, mas se você
não teve uma escola boa, às vezes você não consegue, você precisa de alguém que te mostre o caminho, né? Não, e acaba perdendo alguns bons nesse sentido, né? Sim. Que a pessoa está perdida aqui, primeiro semestre, semestre, não vê solução, vai embora porque não entendeu o que tinha que fazer. Mas uma coisa que é interessante nos dados de, eu acho que na Unicamp, eu não sei se já tem da USP, né? Com essa coisa da cota para a escola pública, existe uma avaliação de que inicialmente, eu já vi dados, lembro da Unicamp, com certeza da USP eu não sei. No início tem dificuldade, mas depois entra no fluxo. Então, se a pessoa não desiste, vai tão bem quanto os outros. Então, isso, é claro, a pessoa consegue superar, mas só não pode ficar sem apoio nenhum, né? Que é como a assistência, como é que chama? Acadêmica? Bolsa, né? Como a parte financeira. Se não tiver nenhum apoio financeiro, como é que a pessoa vai sustentar? Então, ela precisa desses apoios, mas depois ela entra no fluxo. E a senhora falou sobre essa monitoria. Que mais de interessante que foram tentativas de melhorar esse problema que a senhora se lembra? Então, apoio, primeiro a gente fez, nesse tempo estava a Beth Andreoli também, a gente estava junto, então a gente fez conversas com os ingressantes, até com as famílias durante a matrícula. Depois a gente criou monitoria aos sábados de apoio, a gente criou um grupo de monitores integrado, que tinha uma sala com materiais, a gente criou material de matemática básica, até usei um material que era da Open University inglesa, dos tempos antigos, porque era uma universidade aberta para quem, por exemplo, parou de estudar, está trabalhando e agora quer voltar a estudar. Então tem que, né? Então tinha um material, mas não, como algumas outras iniciativas, é isso que eu acho. A USP tem essa inércia, uma dificuldade de encarar novas propostas. Né? Novos paradigmas, talvez. E tem essa visão, se vira. Aqui é difícil. Ou tem a ideia de que fica só quem é muito bom. Faz um filtro. Mas ninguém é muito bom se não teve base. Pode ficar muito bom, né? Agora vamos falar então de um pouco de contemporaneidade, porque o Covid trouxe uma mudança de paradigma forçada para todo mundo, inclusive para a USP, com toda a tradicional sua forma de ensino, teve que se adequar do jeito que pôde, até com métodos de avaliação, por exemplo, avaliações finais de curso podendo ser em forma de trabalho, né? Coisa que, se não me engano, alguma avaliação, tinha uma coisa no regimento que alguma método de avaliação do curso tinha que ser por prova. E a gente teve até essa flexibilidade no regimento interno da universidade. Uma canseira, né? Com face à morte, mas teve. Então, será que a gente devia aproveitar esse ímpeto do Covid para mudar um pouco essa forma, manter algumas coisas que ajudaram para o aluno de permanência estudantil, porque a gente ficou muito preocupado que o aluno, na época do Covid, largasse a faculdade, se ele estivesse aprendendo, algumas monitorias estendidas, talvez até uma proximidade maior para o diálogo entre aluno e professor quanto a prazos, negociações. Não, e a parte do contato que desapareceu completamente, né? Você vinha aqui, você encontrava os amigos, você estudava, tirava dúvida, daqui a pouco... Não, foi trágico. Mas talvez, né, com tudo que a gente conseguiu evoluir, mais o contato do dia a dia, a gente consiga criar uma rede de suporte para o aluno, para permanência estudantil, né, para acabar com a evasão. Ficam as ideias. Eu, particularmente, a minha experiência na graduação, assim, eu frequentava monitorias. Frequentei monitorias até meu último ano de curso de graduação. Sempre que monitoria, eu estava lá uma horinha, às vezes até sem dúvida, mas eu estava ali, alguém perguntava, por osmose você vai olhando, às vezes levava uma dúvida, você acha que você sabe que você ouve alguém tirando, você fala, entrava numa discussão. Entendi, então eu aprendi assim, saía da monitoria, eu ia para a aula, ou voltava para a sala de estudos e vai trabalhar um pouco mais. Então, de fato, monitoria para mim é uma coisa que vai. Tá com dúvida, não tá com dúvida, se tá em tempo, tá perto da sala, por que não entrar, né? Acho que vale a pena. Engraçado, porque as monitorias muitas vezes são pouco frequentadas. E isso eu sinto falta de avaliar, mas por que está pouco frequentado? O monitor não está preparado, está no horário errado, né?
esse tipo de coisa, né? Fazer um diagnóstico. Aqui tá bom, agora isso aqui não tá. Então, Vamos tentar melhorar, né? entender por que não tá bom para melhorar, né? Uhum. Existe uma coisa de... isso, por enquanto, não existe. Tomara... É que eu não estou mais nas comissões institucionais, então não sei se tem algum debate a respeito Nesse Tentando caminho. levantar os desse, dados para ver, né? Mas é realmente uma pergunta interessante. Por que algumas monitorias são mais frequentadas do que outras? então, Se as pessoas sim, não conseguem chegar no horário, coisa do tipo. Né? Eu particularmente, eu estudei com uma turma nos primeiros anos que era uma galerinha que ia muito na monitoria. Então, cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, assim, o pessoal ia em peso mesmo. E tanto que é uma turma que a galera se formou bastante, assim. Eu consigo ver que o pessoal deslanchou depois de um tempo mesmo. Então, que ano que é a sua turma? 2015 eu entrei. Ah, tá, foi um ano depois. Ainda tinha o Scale Up? Teve Scale Up. Mas você fez? Não fiz Scale Up. Fez Scale Up. Na minha turma não foi com Scale Up. Ah, tinha uma turma Isso. sem, tá. É porque no ano que eu estava, que eu acho que foi 2014, todas as turmas eram Scale Up. Depois, que eu acho que é isso, também não pode impor né? Acho que essa Modelo, coisa da licenciatura e do bacharelado poderia ter uma física básica um pouco mais puxando para matemática, né? Uma turma, outra turma... Faz os testes, né? Mas... Isso Então, é interessante. falta um pouco esse, que eu vejo que tem em outros lugares. Mesmo os Scale Up, eu não era favorável a ser para todas as turmas, né? Da onde a gente se inspirou, não era para todas as turmas. Então a pessoa podia escolher. Porque depois você não consegue comparar também, né? Se funcionou. Vai comparar com quem? Vai comparar com os anos anteriores. Né? Era bom, tinha que pegar um pessoal, fazer um grupo controle ali, né? Coisa sim, do tipo. Não, e também dá essa flexibilidade, até porque o Scale-Up, para funcionar, que eu continuo acreditando nele, tem que ter um treinamento de professores, que a gente não está preparado para fazer isso. Tem que ter uma dinâmica, né? Como controlar a situação. Tem todo um treinamento. É quase um teatro, né? É quase uma peça que está rolando ali e você vai controlando o que está acontecendo. É verdade, uma regência. É uma regência. O interessante também é que a UF-USP é um dos cursos, bom, aqui tem um dos cursos mais difíceis de se terminar na USP e um dos poucos que também oferece à noite, né? Porque, por exemplo, no IME, você vai fazer matemática bacharelado, é o dia todo, né? O ciência da computação também é integral. Então tem vários. Essa é uma coisa muito legal, porque você consegue fazer, uma pessoa que trabalhe, consegue fazer um bacharelado em física aqui, né? Se ela quiser, à noite. Porque matemática e ciência da computação você não vai conseguir fazer. Matemática não tinha, porque tinha no passado, eu acho. Mas licenciatura tem lá, tem pra você fazer as licenciaturas são em geral, na química. Mas é interessante isso do Covid, que uma das coisas que eu acho que podia mudar, eu não sei se está tendo alguma proposta dessa direção, é combinar o à distância, porque tem gente que vem de muito longe, né? Eu ficava preocupada com os estudantes que trabalhar o dia inteiro, iam para a aula e eu sabia que eles iam embora de moto, que às vezes estavam meio dormindo. Gente, muito preocupante, né? Muito dura essa vida do estudante do noturno, muito dura. Então, a combinação, talvez, do à distância seria interessante se for bem feita, né? Pode bem ajudar cuidada. esse pessoal a ter uma noite de sono um pouco mais estável. Aquelas 2 horas a mais de transporte, não é? Talvez uma aula pré-prova de dúvidas, talvez ser online, sei lá, alguma coisa. Algumas coisas poderiam ser, porque a aula só expositiva, bom, eu sou... acho que dá para você, no vídeo você assiste 3 vezes se você quiser. Então, a aula mais interativa, presencial, não sei, a ideia. Bom, professora, a senhora trabalhou por um tempo com coloides, e aí eu vou fazer algumas perguntas. Primeiro, o que são coloides? E qual a importância de estudá-los? E contar um pouco também sobre quais temas sobre coloides o projeto ele abordava. Então, coloides são pequenos agregados moleculares em solução, né? Em solução. Então, pode, por exemplo, a membrana biológica, ela é feita de... A membrana biológica, ela separa o meio, né, da organela, da célula, e ela...
um modelo, a estrutura principal, o que garante a estrutura da membrana é o fosfolipídio. Então, o fosfolipídio, ele parece com um detergente, é uma molécula que tem uma cabeça que gosta da água e um rabinho que não gosta da água. Então, quando eles se juntam, as cabeças ficam em contato com a água e a parte hidrofóbica fica longe da água. Então, esses agregados de detergente é bem pequeno, mas agregados de lipídios formam pequenas, como se fosse uma como que eu diria? Uma casca. Uma casquinha, né? Tem água dentro, tem água fora, então isso é um colóide. Mas tem outros tipos, por exemplo, o leite é feito de um colóide, né? Você tem partículas de gordura no líquido ali que é mais água do que outra coisa, né? A bolha de sabão, quando composta com cola tenaz ou outro tipo de material, ela pode ser considerada um colóide? A bolha de sabão, ela é tamanho macroscópico visível, né? Então, o que acontece? Como é que o detergente funciona? Não sei se vocês já viram isso, essa parte hidrofóbica, essas caldinhas do detergente, elas grudam na gordura. E aí, como a parte da cabeça polar é solúvel em água, se o detergente envolver toda a gordura, ele vai embora na água. Agora, se você põe pouco, eu sempre falo isso, né? Põe pouco detergente para não poluir ou para economizar, aí fica grudado no prato, a gordura mais o detergente grudado em cima. É meio tóxico. Então, esse detergente com a gordurinha dentro, mas não são partículas visíveis, elas são da ordem de, pode ser dezenas de nanômetros, né, até micrômetros, mas você não vê, elas são pequenininhas, você vê no microscópio óptico fácil, né? Então esses são os colóides, eles são importantes. Bom, a membrana, por exemplo, uma coisa que é importante, então você faz membranas modelo, que a gente chama, mas modelo experimental. Então, você faz lá as casquinhas de lipídios e faz testes. A proteína entra, não entra, a droga, você quer carregar a droga dentro do organismo para levar para algum lugar, você vai colocar dentro dessa vesícula, né, que chama. Então, eles têm muita... Bom, existem outros tipos de colóides. Os que eu estudei eram ou ligados a detergente ou a lipídios. Nessa área porque a gente tem grupos experimentais que estudam aqui no Instituto, né? A membrana modelo em solução. Então, eu me envolvi com esse tipo de estudo com modelos estatísticos simplificados, né? Na área de moléculas, você tem desde pessoas que estudam modelos com detalhe atômico, como a Kaline, com quem vocês conversaram, né, na simulação, teoricamente, até modelos grão-grosso, que a gente chama, que você, sei lá, você substitui os átomos por uma esferinha, e essa esferinha pode ter buracos, pode ter... Então, né, são modelos estatísticos, e aí eu trabalho na faixa dos modelos estatísticos que a gente chama de mínimos, né? Porque eu consigo fazer contas analíticas, né? Então tem esses dois extremos que eu acho sempre importante, né? E ao mesmo tempo eu acho muito importante trabalhar em contato com quem faz a parte experimental. Então eu colaborava com o grupo da Maria Tereza Lamy, né? Que fazia a parte experimental, e muitos modelos que surgiram foram nas conversas a partir dos experimentos que ela fazia no laboratório, né? E como que a senhora foi parar nos colóides? Como que surgiu na sua carreira? Assim? As influências são engraçadas. Na verdade, eu comecei com cristais líquidos, que também podem formar estruturas em água, né? Cristais líquidos, você tem dois tipos. Você tem o cristal líquido que é feito de moléculas anisotrópicas, então você tem moléculas alongadas. Quando elas ficam em solução, elas vão querer ficar uma do lado da outra se estiver bem concentrada. Isso é um tipo de cristal líquido. E tem outro tipo que é formado de agregados de detergente, que são as micelas, né? Cristais líquidos micelares. Gente, como é que eu fui? Eu estava
tinha a Lia Queiroz, que eu não sei se vocês já entrevistaram. Nossa, primeira entrevistada. Ah, foi a primeira? A Lia me trouxe um problema uma vez, sabe que eu não me lembro muito bem como que foi, por que a gente começou a conversar. Mas a Lia sempre frequentou, de vez em quando, seminários de mecânica estatística, termodinâmica, e ela me sugeriu um problema que eles estavam estudando de cristais líquidos micelares que tinham fases biaxiais. Biaxiais significa que você tem dois eixos, né? Por exemplo, o índice de refração é diferente em duas direções, né? E ela sugeriu um modelo em que a gente tivesse uma dispersão, introduzir desordem no modelo estatístico. E aí foi por aí que eu caminhei e depois eu me aproximei no nosso departamento, tinha o professor Armando Ito, que também, ele não é mais departamento, mas tinha o grupo de biofísica, era constituído por ele e por Maria Tereza. Eu comecei a conversar com o Armando, não sei se a gente deu curso junto, e aí cristais líquidos para membranas, as estruturas são semelhantes, um forma micelas, que é agregadinhos fechados, e a membrana, que é um agregadinho vazado, vamos dizer assim. Mas, assim, existem modelos que têm semelhança, então foi... Aí teve um professor visitante, o Paulo Bicho, que veio do Rio, a gente deu um mini curso junto, aí fui me aproximando da área, e aí comecei a desenvolver esses modelos. Foi assim, eu não fiz nenhum pós-doc fora, eu gosto de falar isso, porque não precisei ir para os Estados Unidos, para a Alemanha, dá para pensar, a gente pode pensar também por aqui. Legal. E aproveitando que a senhora mencionou outros países, muitos dos nossos entrevistados, eu acredito que todos, sempre mencionam congressos, participações internacionais e a importância de você ir para fora para entender o que estão fazendo, discutir. Como foi para a senhora os seus congressos, aprendizados fora do Brasil? Lincoln, eu sou realmente um ponto fora da curva. Eu fui a pouquíssimos congressos internacionais ao longo da minha longa vida, né? E eu até anotei aqui quando eu vi essa pergunta, onde que eu... Então, por quê? Porque eu acho que a literatura internacional, ela hoje está acessível, né? Você, o tempo todo, você está em contato com o que estão fazendo, né? E, para mim, os congressos nacionais, o Encontro da Física da Matéria Condensada, foi muito importante, porque foi onde eu encontrava, né, brasileiros que estavam fazendo alguma coisa semelhante, eu aprendia com eles, ou fazia reuniões de trabalho, né, colaborei sempre com ex-colegas que foram para Santa Catarina, foram para Minas, foram para o Nordeste. Então, era um lugar tanto de troca, de assistir, participar, conhecer gente, como de trabalhar conjuntamente. E eu acho que quando você vai para fora, muito mais talvez do que aprender o que estão fazendo, é você se tornar conhecido de pessoas que são lideranças, fazer contatos, depois você vai escrever artigo e a pessoa já te conhece. É mais marketing, eu acho. Eu sinto muito, mas eu vou contradizer os meus colegas. E eu vou contar que uma das primeiras, acho que a primeira experiência minha de congresso internacional foi no Rio de Janeiro, era o StatFis, que é o encontro bianual da Física Estatística Internacional. E um colega da França, que estava aqui, passou um tempo colaborando e tal, trabalhei com ele, com o meu orientador. Ele pôs o painel lá do nosso trabalho. Ele só estava no início da minha pós-graduação. E aí, quando terminou o dia lá dos pôsteres, ele foi lá, olhou, tinha uns bilhetinhos, pessoas pedindo
o trabalho, né, cópia do trabalho, estavam interessados, ele arrancou, amassou e jogou no lixo. Já fiz minha propaganda. Isso é característica. É isso, eu vou para o congresso para ficar conhecido. Porque você tem acesso a tudo, você não precisa. Não, no Brasil a gente tem acesso a todas as revistas, né? Quem está na universidade. Então, interessante. Essa internacionalização, eu não sei. Eu sou muito cética, gente. Desculpa, eu sou meio fora do. Não, mas é um ponto de vista interessante porque até mostra que quem está estudando aqui, no Brasil, na USP, pode fazer a sua rede de contatos dentro do Brasil mesmo, né? E é encontrar muito, os grupos de pesquisa que estão em outras universidades federais, nos estaduais. fortalecer mutuamente. Eu acho que isso falta, esse olhar muito para fora e nos enfraquece. Nos enfraquece. Eu tenho que colaborar com as pessoas que estão por aqui. Claro, não deixar, não é ignorar o que está lá fora. Mas vamos nos fortalecer mutuamente, a gente é capaz, né? E essa coisa um pouco de achar que a gente não é capaz, não precisa, né? Eu me lembro, quando eu fui fazer livre docente, como você vai fazer? Você não fez pós-doc fora? Não preciso de pós-doc fora. O importante é demonstrar o conhecimento na área que você se propõe. Estou produzindo, estou formando gente. Então, acho que eu acho que pode enquadrar no bom nacionalismo, né? A gente é nacionalista nesse ponto, a gente acha que a gente faz coisas boas também. Acho que quando precisar, a gente pode também lá fora compartilhar conhecimento, lógico, mas não é depreciar o de dentro, porque a gente faz coisas muito boas aqui sim, e altíssimo nível, tanto que somos reconhecidos internacionalmente. Exatamente. Então, por que não valorizar também a prata da casa, não é mesmo? Não, eu acho isso. Professora, o Brasil ele sofre imensamente com a falta de professores para o ensino básico. Isso é refletido principalmente nos testes internacionais como o PISA, onde amargamos a posição abaixo do 50º colocado. Seja em leitura, matemática ou ciências, assim, a catástrofe é geral. Além dos incentivos financeiros e com a formação de profissional, existe outra coisa que as universidades como a USP, as federais e outras estaduais poderiam fazer para ajudar a resolver e reverter esse quadro? Eu acho que sim, né? Eu acho que a universidade deve se aproximar da escola pública, né? Primeiro, porque nós temos as nossas licenciaturas e falta, né, uma integração maior com as escolas públicas no desenvolvimento de estágios, né? Eu acho que só isso, né, seria um embrião para começar esse fortalecimento. Atualmente existe o programa PIBID, né, que é Iniciação à Docência, e existe o programa também de residência. Então, tem umas pequenas iniciativas federais. Mas, afora isso, porque isso é pouco, eu acho que... E eu digo isso porque esse projeto aqui, a escola pública, ele começou com a minha participação no programa Novos Talentos, com um projeto no programa Novos Talentos da CAPES, não sei se eu já comentei isso antes, e foi um programa justamente voltado para colaboração universidade-escola no Brasil inteiro. Ele teve uns 200 projetos, né? Infelizmente ele durou pouco tempo, porque na medida em que a universidade produz conhecimento aqui dentro, né? A escola está numa situação difícil e o professor que está na escola, ele não é formado majoritariamente na universidade pública. Então, ele também tem as suas dificuldades. Então, uma interação forte da universidade com a escola, primeiro pode fortalecer, e há muitos professores que procuram, né, cursos e atualizações. Então, eu acho que faltam programas institucionais de colaboração entre universidade e escola, né? Então, muitas vezes, na minha opinião, você tem projetos a Faculdade de Educação. É grande a Faculdade de Educação, tem muitos projetos de pesquisa, mas muitas vezes eles ficam distantes
Da escola, envolve escolas, sei lá, mais próximas de um bairro de classe média, a escola é muito grande, né? A escola pública é 85%, 90%. Então falta assim, eu até venho discutindo isso em todos os âmbitos que eu posso, da gente pensar em programas estaduais que fossem, ou retomar nacionalmente esse tipo de programa, colaboração universidade e escola, né? Na USP agora, aparentemente, nós vamos conseguir institucionalizar, nós estamos em conversação, eu e outros professores que participam do Encontros Psicóloga, com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, para criar o programa Encontros Psicóloga, né? Então, eu acho isso. Agora, ao mesmo tempo, a universidade poderia ter uma posição muito mais firme junto ao governo estadual, por exemplo, em relação à situação das escolas, né? Tanto a remuneração de professores, como a desorganização que existe, muito grande, rodízio de professores, enfim. Né? Nós treinamento, material... Mas acho que a organização que eu falo, falta laboratório, falta material, mas tem também coisas como o professor, ele sabe onde ele vai dar aula, fica sabendo quando as aulas já estão começando. Então, você não tem uma equipe que planejou um mês antes ou 15 dias antes como é que vai ser, que aulas eles vão dar, né? E o professor dá aula aqui, dá aula ali, dá aula aqui. Então, isso é completamente contrário a uma boa escola, né? Isso a universidade tem, né? A EASH tem um curso de gestão pública, políticas públicas, né? Então, eu acho que a universidade precisava se envolver, né? Buscar esse envolvimento maior, porque foi da universidade, de iniciativas da universidade que surgiram, a FAPESP, que surgiu o CNPq, ou seja, falta um pouco desse impulso da universidade de se integrar mais, né? De buscar contribuir para essas políticas públicas. Eu acho que isso... então, eu acho que a pergunta era o que uma universidade como a USP? A USP é imensa, né? Ela tem força junto. Então, é que eu acho que houve tempos anteriores, muito anteriores, em que a universidade, ou pelo menos parte das lideranças na universidade, tinham essa visão de se colocar na política pública, né? Eu tenho também tentado entender porque, por exemplo, o SUS, o nosso Sistema Universal de Saúde, que a gente entendeu como ele é importante agora no Covid, né? Vendo que, por exemplo, os Estados Unidos não tem esse sistema, e como ele atuou eficientemente na hora que as vacinas foram compradas, né? E como que ele foi criado? O SUS foi criado na Constituição de 88 a partir de um movimento do pessoal da saúde, que diferentemente por isso que eu falo dessa importância da universidade entrar na escola, o pessoal da saúde da universidade, que tem preocupação social, eles também estão no centro de saúde, eles estão no hospital escola, então eles vivenciam, né? Então diretamente, estão na ponta. Diretamente, eles estão lá dentro também, então eles vivenciam isso, e aí a pesquisa, enfim, toda a coisa caminha conjunto, porque o professor sozinho, o professor da escola sozinho é muito fraco, justamente porque ele é tão mal remunerado, trabalha tanto, então tem que ser junto, né? E eu vejo da saúde, com todas as questões do SUS, como um projeto que teve sucesso por essa associação, em quem está na ponta e quem está na universidade consegue ter tempo para pensar, para planejar. Então, uma longa resposta para a pergunta. E para começar, eu acho que o primeiro passo é a universidade se posicionar a respeito do tema, né? Sim. Acho que isso já é importante pelo que a senhora falou, de que a USP é grande e consegue ter esse impacto nos secretários de educação, esse tipo de coisa, né? E a gente falou um pouco dos projetos que a senhora fez, e eu queria aproveitar para conectar duas perguntas aqui. Primeiro, a gente tem esse problema sobre o que é fazer ciência no Brasil e como que a gente atrai essa juventude para a universidade, realmente para esses cursos que eu acho que, eu não sei se a gente tem estatística aqui, mas de quem frequenta mais, né? Se vem um pessoal com mais classe média, em escola particular, que já tem uma visão sobre ciência bem maior do que os alunos do ensino médio, que estão ali
são 3 anos de física, que, como a senhora falou, às vezes não tem professor, não tem conteúdo. Então, ele não é colocado na cabeça dele que fazer ciência é muito interessante, é legal. Ele às vezes não vê um experimento a vida inteira, né? Passa 12 anos na escola e nunca viu nada, nem com eletromagnetismo, nem mecânicos, né? Aqueles experimentos mais básicos. A gente conversou bastante com o Miquia, e o Miquia tem projetos interessantes voltados para a escola pública, né? Mas como que a senhora acredita que a presença do cientista, e também acho que tem um papel público do governo, né, muito forte aí por causa do investimento, mas como que a gente pode melhorar essa parte do interesse do jovem em ser cientista? A gente falou do Miquia também, do Estação Ciência, que o Vitor teve a oportunidade de ir para lá, mudou a cabeça dele sobre o que é fazer ciência, ele veio para a física também por isso, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa visão que os jovens têm sobre o trabalho do cientista, que acho que vira uma coisa meio mágica, né? É curioso, né? Porque a Estação Ciência fantástica tinha que ter 20 estações ciência, né? São Paulo é gigantesca, né? E o curioso que eu ia comentar é que quando a gente fez esse trabalho de acolhimento a quem estava entrando na licenciatura, algumas pessoas falaram que se interessaram por causa do show da física. Né? E o show da física, embora seja show, que às vezes física não é mágica, mas ele cativa, né? E o interesse curiosidade, gera uma curiosidade. Então, eu acho que esse tipo de trabalho que o Miquia faz, tem aqui no IAG, não sei se vocês já ouviram falar, as meninas na ciência, né? Mulheres na ciência. Mulheres na ciência. Então, existem esses projetos que são pequenos ainda, comparado com, né, as possibilidades, são muito importantes, porque o que a gente vê, né, nesse projeto que eu faço, Vivendo a USP, que a gente vai nas escolas, não sei se talvez já tenha comentado, os meninos e as meninas que vêm para cá, ou quando a gente vai nas escolas, eles descobrem que existe a USP, que a USP pode ser acessível para eles. Qualquer um pode entrar. Que tem coisas que eles ficam interessados, eles despertam para o conhecimento, vendo ele apresentado de uma forma, às vezes, mais interativa, mais nova, coisas novas estão sendo feitas, né? Então, a gente já tem essa experiência de que a gente tem depoimentos de professores dizendo antes do projeto, o maior sonho dos meninos ou meninas da escola, que nunca praticamente saíram do bairro, abrir um salão de cabeleireiro, né? Conseguir ter um salão de cabeleireiro. E aí isso abre, eu posso estudar mais, posso fazer outras coisas. E a gente tem estudantes que vieram desses projetos. Né? A gente não tem uma estatística boa, mas a gente, assim, ou que vieram para a USP, tem alguns casos, e tem também outros que foram para o FABC, para o Unesp, né? Então desperta o conhecimento, porque muitas vezes esses jovens, crianças, sei lá, não tem ninguém na família que estudou, não conhece gente que estudou, então o conhecimento apresentado em más condições pelo professor de ciências é pobre, né? Ele mesmo não tem formação, fica ensinando tudo no livro, né? Ou na lousa, ou mesmo que tenha vídeo, mas é diferente. Acaba afastando o aluno ali. Então, eles descobrem, então eu acho que tem um papel e é o papel da extensão, né? Que muitas das pessoas... Agora virou lei, né? Tem que fazer extensão, tem uma parte da carga horária do estudante agora que é obrigado a fazer extensão. Mas a gente tinha que ver com bons olhos isso. Valorizar. É que tudo que vem imposto, né, a gente reclama. Mas eu acho que a universidade tem essa obrigação. A gente é pago pelo, né, público e tem que ter essa obrigação de levar esse conhecimento que a gente faz aqui, divulgar, fazer, né? Meus pais trabalharam um período na UFMG, Minas Gerais. Eu me lembro de visitar eles num período de greve. A universidade ia para as praças, né, levar
fazer exposição, medir, sei lá, pressão, fazer exposição do que fazem na universidade. Muito legal. Então, assim, de novo, nós precisamos, sei lá, precisa ter Parecer mais. Mas também tem uma outra coisa que então nós temos projetos que cativam o estudante acaba retornando, mas e agora faltam também projetos para a gente perpetuar que o estudante permaneça fazendo ciência. Sem dúvida. Porque aí a pessoa escolhe fazer um curso, seja qualquer e ele queira se enveredar pela carreira de pesquisa, sei lá, a pessoa fez medicina veterinária e não quer ter uma clínica e quer continuar pesquisando. Sim. Tem que ter meios para que essas pessoas continuem. Será que também há meios de projetos de extensão, de proximidades de cientistas e população a fim de criar a importância da carreira de cientista? Porque eu acho que tanto o cientista quanto o professor ele sofre hoje em dia da desvalorização frente ao mercado. Né? Eu acho que de longe são das profissões menos remuneradas que exigem um curso superior, até doutorado, né? Então veja só que... Não, bolsa de mestrado e doutorado não tem atualização desde... Então talvez também tenha que ter uma outra ação nesse sentido, da perpetuação desse estudante que a gente conseguiu cativar, para que ele se torne cientista de fato no Brasil, inclusive. Que tem essa também, porque você pode muito bem fazer um mestrado, doutorado e ser um cientista na Alemanha. Isso mesmo. Mas a gente precisa de cientista aqui, né? Tanto que o Covid mostrou isso, que a gente precisa de cientista aqui. Fazendo ciência aqui, melhorando a nossa população, a nossa sociedade, porque senão a gente vai afundar o barco junto. E tem bastante gente que se mantém mesmo, tenta de qualquer jeito, né, professora? Que tem proposta de fora, mas ele quer mudar a condição dele aqui, né? Tem, sim. Aí eu acho que tem duas coisas. Engraçado, na saúde a gente viu isso, né? Que não dá orgulho da gente, é bacana isso, né? E eu acho que eu já comentei, né, que quando foi aumentado o número de vagas aqui na física, no Instituto de Física, não era do Instituto de Física, né, era departamento, como é que era? Porque a USP, a Física virou Instituto de Física. Em 70, né? 70, então foi antes disso, porque foi no tempo do Mário Schember que ampliou o número de vagas, né, com a ideia de entrar na física dos semicondutores. Acho que a gente comentou isso. Né? E não foi para frente. Então, eu acho que tem que ter uma política nacional de desenvolvimento de tecnologia, talvez a gente já tenha falado sobre isso, que, por exemplo, tem, né, a Embrapa tem esse desenvolvimento, a Petrobras tinha, não sei agora o que aconteceu, se sobreviveu alguma coisa. Tem que ter uma política de desenvolvimento. E, por outro lado, a universidade, de novo, é a mesma questão. A universidade não está debatendo isso, se colocando a favor de uma política de desenvolvimento. Né? E aí tem um embate da ideia neoliberal, então sueco é bom, sei lá, alemão é bom, desenvolve lá. E a gente aqui fica o quê? Fazendo o quê? Né? Vai trabalhar em banco, papel financeiro. E precisa de dinheiro, né? Esse é o ponto. Ninguém faz ciência aqui e toma sol e se alimenta, né? Não tem dúvida. E eu acho trágico mesmo que a gente forme tanta gente e não consegue encaminhar para... E gente boa. Pra pesquisa. Gente boa. Não, então, eu tenho, pessoalmente, meu marido é físico, fez o NB, ele trabalhou sempre com física, engenharia óptica, né, na DF Vasconcelos, que é uma empresa que desenvolvia microscópios cirúrgicos e coisas assim, e junto com ele começou na FUNBEC aqui, no tempo em que a FUNBEC desenvolvia também alguns equipamentos, junto com um outro colega, amigo nosso, que aconteceu exatamente isso. Ele foi para os Estados Unidos fazer doutorado e ficou lá, abriu empresa, continua lá até hoje, nunca mais voltou. Né? E o Hélios, né? A gente tem outros que foi para a França, ficou aqui, né? Desenvolveu muitos projetos, mas tem essa. Aí ele começou a entrar banco para comprar a empresa, desmontou a empresa. Então, é muito frustrante também para quem gosta do que faz e tem, né, Tem que abrir vontade mão. de fazer.
assim, do ponto de vista de sucesso econômico, um teve e o outro não, né? Então, é triste do ponto de vista individual, e do ponto de vista nacional é isso, né? Acho que é frustrante mesmo, mas sinto falta da universidade brigar por isso, porque Fiocruz, né, essas coisas não foram desenvolvidas também com força da própria comunidade científica, lutando para que acontecesse, né? É curioso, porque eu conheço bastante gente da área das biomédicas, da medicina e tal. E eu até brinco com eles, falo, eu acho que a carreira é errada, porque eu vejo que vocês biomédicos têm bolsa. Vocês têm bolsa, é bolsa, e faz mestrado com bolsa, mesmo tendo reprovação na graduação, e fala, pega bolsa, eles têm bolsa. E assim, como que eu vejo isso, né? Eles têm quem briguem. Ali há anos, eles têm conselhos de medicina, conselhos de biomedicina, eles têm gente envolvida no Congresso, eles têm gente envolvida no Senado, eles têm gente que briga pelos interesses deles. Né? Tem o mercado de trabalho envolvido. E não que a física não tenha, o IME não tenha, pelo contrário, se a gente abrir um mural de vagas ali, você vai ver o que tem de empresa querendo físico, querendo matemático, estatístico. Então, assim, né? Eu acho que só falta a gente também colher os nossos interesses nessa troca aí. O que a gente está fazendo, a gente está dando mão de obra qualificada e pegando nada em volta. Não que a gente tenha que pegar alguma coisa, ter lucro com isso, mas não seria nada mal uma parceria né, com quem vem aqui e bebe da nossa fonte de matéria-prima. Né? Esse é meu ponto de vista, assim, não doeria nada. E eu tenho uma pergunta agora para a senhora, professora. A senhora considera que tivemos um aumento significativo da presença feminina na ciência, comparado de quando a senhora começou sua carreira? E quais políticas públicas poderiam ser adotadas para melhorar esses números? E qual é a importância de premiações voltadas para a produção científica de mulheres? Então, eu fiquei até pensando, é engraçado que na graduação, comparado, eu estudei em Edimburgo, né, na Universidade de Edimburgo, e comparado com a USP, lá era muito pior. Sério? Curioso. Curioso. Eu tive professora, não tive nenhuma professora mulher. Tive, assim, assistente, monitor, né, tutor, uma tutora. E na sala, na turma, eram 60, eram 40 mulheres, 4 mulheres e o resto eram homens. Então era muito masculino o curso de física. E tanto a nível também dos professores, né? Então, chegando aqui, tinha mais mulher na graduação e na pós-graduação do que lá. O que eu acho que mudou no Instituto é que as mulheres não, né, acho que a primeira titular foi a Lia Amaral. Então as mulheres não alcançavam o posto de titulares e hoje tem várias mulheres titulares, né? Então elas têm mais voz nos conselhos por conta disso. Agora, como a política pública, eu acho que a gente falou um pouco, né? Na verdade, esses projetos de extensão, Meninas da Ciência, a SBF agora está premiando jovens cientistas, jovens pesquisadoras, né? Então, esse incentivo e coisas como que foram conquistas das mulheres, do movimento das mulheres, né? Durante as mulheres que têm filho durante a bolsa do CNPq, agora tem o período maior, eu não sei exatamente qual é, mas houve esse... Tem um prolongamento do prazo, né? Do prazo. Validade da bolsa. Então, eu acho que são esses projetos, né? E que também podem, nessa interação que a gente propõe entre a universidade e a escola, pode fortalecer isso, né? Porque às vezes as próprias professoras ou professores né? não vão ter essa iniciativa, ou não tem como fazer, né? Então, esses projetos são muito importantes, eu acho, para
Tem a Márcia Barbosa, que foi diretora lá da Federal do Rio Grande do Sul e a minha colaboradora. Ela até teve um último congresso que foi aqui em São Paulo, do atual Encontro do Outono, Encontro da Matéria Nacional da Matéria Condensada, agora tem outro nome, né? E aí ela e uma colega fizeram uma apresentação ali no CDI, mostrando as várias coisas que tem da menininha. Eles mostram estatísticas e também comportamentos, né? Que a menina com, sei lá, tantos anos já começa a distinguir, vai ser vestir de rosa, enfim, tem muitas coisas que a gente... É engraçado porque quem foi criado como eu, velhinha que eu sou, por uma mãe feminista nos anos 50, 60, 70, às vezes a gente não percebe, é muito engraçado isso. A Márcia e a colega que fizeram fizeram um pequeno teatro, né, mostrando isso, que às vezes as mulheres que não tiveram esse tipo, não participaram desses movimentos, tem essa percepção de que não tem o preconceito, mas tem, né? Tem muito forte, e às vezes nas famílias tem, né? Isso não é coisa para menina, e tem dos colegas também, né? Mas, então eu acho que, principalmente esses trabalhos de divulgação de mulheres que têm sucesso, então a Márcia Barbosa, minha amiga, ela faz muito esse tipo de trabalho, promovendo, né? As meninas e as mulheres, né? A mulher não precisa ser, porque a mulher cientista vai ser aquela que vai descuidar, sei lá, da família, ou vai ser relaxada no vestuário, sei lá, eu não sei, aí tem várias vertentes. Agora, a senhora fez parte de várias comissões na universidade, no instituto. Existe alguma política pública, alguma coisa assim de paridade no número de homens e mulheres nas comissões? Absolutamente. Essas questões são sempre colocadas como questões... E os membros das comissões é de uma forma paritária? Você tem o mesmo número de homens e mulheres membros de uma comissão, por exemplo? Não necessariamente, não é um critério, tá, né? Foi até engraçado que quando eu fui chefe de departamento, na verdade fui chefe de departamento, naquele momento tinha 4 chefes de departamento mulheres, mas foi um pouco num momento em que os professores titulares estavam muito ocupados, a minha impressão, e não era tanto prestígio ser chefe de departamento. Então, gente, a vida é contraditória, não existe essa consciência. Eu acho que assim, quem iniciou o movimento feminino, né, de mulheres aqui foram os estudantes, recentemente, né? Que eu acho muito bacana, mas aqui no Instituto não existiu e não existia, eu acho que nem muito essa consciência de que é importante, sabe? Que eu vejo em outros lugares, porque eu me referi a Márcia lá da Federal do Rio Grande do Sul, porque eu vejo em outros lugares. Aqui tem muito essa coisa do eu sou boa, então é por isso que eu estou aqui. A conquista pelo mérito. Pelo mérito, a meritocracia. Mérito precisa ter, não é não ter mérito, né? É isso, né? Não é porque tem uma política pública de inclusão que você tira o mérito da pessoa. Exatamente. Não é sobre isso que a gente está falando. Não, exato. Não, inclusive, é sobre representar. É sobre representar. A gente está falando sobre competência de ninguém. Tá? Não é isso que a gente está julgando. Não, então, inclusive, por exemplo, uma das coisas que eu achava e ainda acho é que na criação do curso da licenciatura, às vezes tinha essa visão... então, porque os estudantes são com mais dificuldade, o curso é mais fraco, né? Que deu origem a nomes pejorativos, a um desprezo, que eu acho completamente incorreto. Eu acho que todo mundo é capaz, se está aqui, precisa do apoio inicial, depois a pessoa vai sozinha. Né? Então, não existe isso de porque chegou por cota, chegou por isso, por aquilo, todas as pessoas... devem ser, né, competentes. Se está aqui na USP, né, chegou aqui, tem condição de fazer. Fatalmente as pessoas são diferentes, aprendem de forma diferente. Não tem como você colocar 50 pessoas na mesma sala de aula, dar a mesma aula e todo mundo entender a mesma coisa. Isso não existe, né, em lugar nenhum. Por isso que falta essa diversidade que eu falo, né, aqui. A diversidade é essencial.
A diversidade é essencial, porque quantas pessoas a gente não perde às vezes por segregar economicamente, né? Quanto de oportunidade, né? Quanto de imaginação a gente não está desperdiçando só pela de conta bancária, né? Sem falar das outras formas de excluir que a gente tem socialmente, né? Mas falando em diversidade de cotas, eu tenho a sensação, não sei se para vocês isso aparece, que essa cota para a escola pública mudou um pouco o corredor. Os corredores mudou a cara da USP. A USP é outra. Mas na física, eu me sinto muito mais à vontade hoje na USP do que na USP há 10 anos atrás, quando eu conheci a USP. Hoje eu vejo pessoas de todas as etnias, de todas as orientações sexuais, todos os cabelos. E eu acho lindo isso. É uma coisa que, assim, se parar para pensar bem, no quadro de professores de Instituto de Física, eu acho que não tem um negro. Não tem um negro. Não tem nem. E isso é sinistro, se a gente for perguntar, né? Quantos anos vai demorar para a gente ver, para a gente ter o nosso primeiro professor negro no Instituto de Física, né? E aí, bom... Depois um reitor. Então, isso que eu ia falar. Bom, agora chegamos a professor. Quanto tempo vai demorar para essa pessoa ascender na carreira e poder vislumbrar, talvez, a chegar a ser um reitor? Não, e tem uma coisa interessante também, que foi uma mudança de regra de como as pessoas entram na universidade, que não mudou em absolutamente nada a qualidade do que se faz aqui, né? Porque acho que esse era o argumento. A gente vai rebaixar a entrada, vai entrar qualquer um, e as pessoas vão fazer coisa ruim. Não mudou nada, né? Eu acho que é exatamente como a professora falou. Se a pessoa tem boa vontade, está interessada e tem assistência para ajudar os meios, não tem porque ela não deslanchar, não é? Não, por isso que esses estudos de desempenho são importantes. Como é que as pessoas estão indo para se contrapor a esses argumentos de achismo, né? Se entrar vai rebaixar o nível, né? Então é muito importante também ter os dados aí. E quanto que o achismo é anticientífico, não é mesmo? Não, gente, eu fico chocada com isso. Quando a pessoa quer acreditar em alguma coisa, não importa o seu título acadêmico, ela vai acreditar. Não, é o que... Não, mas... Você discorda, pode falar. Físico é terrível, né? Eles acham que eles sabem de tudo, é um absurdo. Então você está em reunião discutindo assim, não, mas eu como acho? Cadê os dados?